Olá, seja bem-vindo ao nosso boletim de finanças sustentáveis. E nesse boletim eu quero discutir um pouquinho finanças corporativas. Mas antes, eu vou trazer uma analogia para organizar um pouco a nossa conversa. Imagine que você tem um problema no seu joelho e você precise fazer uma cirurgia no joelho. Você provavelmente tem o seu ortopedista, talvez esse ortopedista seja ou não um cirurgião, né? E aí talvez ele te indique para um especialista, um cirurgião especialista. E aí você vai nesse cirurgião que vai conversar com o seu ortopedista, enfim. Chega o dia ali da cirurgia. Você vai chegar no centro cirúrgico, vai ter ali o cirurgião, cirurgiã, enfim, a pessoa que vai ser responsável pela operação no seu joelho, vai ter um conjunto de enfermeiros ali tomando conta de você, profissionais especializados em centro cirúrgico, que é um tipo de profissional, e com certeza terá um anestesista. Esse anestesista, ele tá ali, né, para garantir que você tenha uma boa cirurgia e que você sinta pouca dor, quem sabe até dor nenhuma. O papel do anestesista não é operar o seu joelho, não é garantir que você tenha uma plena recuperação e possa sair por aí fazendo tudo que você gosta de fazer com o seu joelho, mas é garantir que você passe por aquela cirurgia da melhor maneira possível, sem sentir dor, ou sentindo a menor quantidade de dor possível. Para isso, esse anestesista vai ter que entender quem é você, vai ter que entender o seu quadro clínico, vai ter que entender a condição do seu coração, conversar com o seu cirurgião, né, entender ali o que ele pode fazer, ele ou ela podem fazer para garantir que a sua cirurgia seja bem sucedida do ponto de vista do anestesista. Ou seja, o anestesista tem uma função muito específica nesse contexto, né, que não é a sua posição, não é a posição do cirurgião ou da cirurgiã ou dos enfermeiros ou do hospital. O papel desse anestesista é muito claro, é garantir que você não sinta dor, porém esse anestesista vai ter que levar todo o contorno ali, né, todo o contexto em conta na hora de decidir qual é a melhor anestesia para você. E talvez a melhor anestesia para você não seja a melhor anestesia para mim, enfim. Mas é um conjunto de princípios que regem ali como funciona a anestesia. Estamos entendidos aqui com a nossa analogia? Então vamos voltar para finanças corporativas. O CFO, né, ou CFO, a pessoa responsável ali pela gestão de finanças corporativas dentro de uma empresa, é como se fosse o nosso anestesista. É uma analogia simplória, mas o objetivo aqui é que a gente estabeleça um contorno para essa conversa. Essa pessoa responsável pela gestão financeira tem um papel muito específico dentro da organização. Não é essa pessoa que responde por tudo que acontece da organização, assim como o anestesista não responde por tudo que acontece numa cirurgia. Mas essa pessoa tem um papel muito específico dentro da organização e esse papel é regido por um conjunto amplo de conhecimento que vem se estabelecendo aí ao longo das décadas, tanto na ciência como na prática empresarial. Então a gestão financeira e qual é o papel do CFO tem sido bem estudado na literatura. Então se a gente vai para a literatura de finanças e para a ciência, né, que estuda finanças, a gente vai encontrar um conjunto de conhecimento aí bem estabelecido nos últimos 70 anos, assim como na prática empresarial. Então é uma função que tem ali um conjunto de regras e práticas que são conhecidas. E é esse conjunto de regras e práticas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Os CFOs, em geral, eles têm 5 perguntas que percorrem aí a cabeça deles ou delas ao longo do seu trabalho. E eles estão constantemente buscando respostas para essas perguntas. Sejam de pequenas empresas ou de grandes empresas. O que vai mudar aqui é os instrumentos que eles têm à disposição para responder essas perguntas. Mas todos os CFOs, todos os gestores financeiros procuram, em grande medida, responder essas 5 perguntas. A primeira pergunta é: em que devo investir? Ou que projetos devo priorizar? É como você. Eu tenho certeza que se você agora for me dizer todas as suas necessidades e desejos, essas necessidades e desejos certamente serão muito superiores ao que você tem de recursos financeiros. E se você é pai e mãe de família, então você entende o que eu estou dizendo. Os desejos e necessidades são infinitamente maiores do que a gente tem de recursos. Vamos pensar aqui, né?
é a área de marketing que precisa fazer uma nova campanha, é a turma dos recursos humanos que precisa dar um treinamento ou vários treinamentos, é a turma da produção que precisa melhorar ali um certo processo ou que precisa investir em alguma nova tecnologia, enfim, as necessidades são muitas. E essas necessidades se afunilam e chegam ali no gestor financeiro, no CFO, no controller, conforme for, né, o nome que aquela empresa, o cargo que aquela empresa dê, e este profissional tem que priorizar, porque os recursos são menores do que existe ali de necessidade. E, de novo, isso serve para pequena empresa ou grande empresa. A diferença vai ser, obviamente, o volume de recursos necessários, os projetos de investimento que estão sendo ali considerados e, obviamente, o tamanho de recursos disponíveis. E aí, o trabalho que este profissional tem que fazer é priorizar. Bom, se eu tenho 100 e tenho necessidade de 1000, eu preciso decidir aonde eu vou alocar o meu 100. E este trabalho de priorização é um trabalho de inteligência, é um trabalho que requer uma coordenação muito grande entre este profissional e conselho de administração, os outros colegas ali, né, do C-Level, enfim, é um trabalho que requer uma grande coordenação e decisões em conjunto para que se possa pensar onde é o melhor uso do recurso da empresa. E nesse sentido, as áreas de sustentabilidade têm um desafio muito grande, que é trazer os projetos de sustentabilidade para essa conversa, para essa priorização. E aí, a gente precisa lançar mão de ferramentas que nos ajudem, na medida do possível, porque não é para tudo, né, que será possível essa comparação com outros projetos, mas na medida do possível, falar a linguagem de priorização de projetos. De novo, possivelmente não serão todos os projetos de sustentabilidade que poderão entrar nessa comparação, porque alguns tratam de questões intangíveis, enfim. Mas, para todos aqueles em que isso for possível, é muito necessário que assim se faça, porque é isso que fará que a gente possa trazer para comparação na hora do planejamento estratégico, na hora de priorização de projetos, os projetos de sustentabilidade. A segunda pergunta que os CFOs têm na cabeça é como financiar as operações da empresa. Existe algo em finanças corporativas que é bem conhecido, que chama-se custo médio ponderado de capital. O custo médio ponderado de capital é o que traz para os gestores, e aí o CFO, o CEO, o conselho, qual é o custo da estrutura de capital, qual é o custo de capital da empresa. Ou seja, toda empresa, para se viabilizar, ela tem um tanto de capital próprio e ela tem um tanto de capital de terceiros. Esse capital de terceiros pode ser endividamento com bancos ou pode ser endividamento com o mercado de capitais, por exemplo, com investidores, né? Que é quando as empresas emitem debêntures ou títulos rotulados, como títulos verdes, sociais, sustentáveis, enfim. Então, existe um ponto ótimo da estrutura de capital e isso varia de empresa para empresa e de setor para setor. O gestor financeiro, o CFO, é o responsável por fazer a gestão dessa estrutura de capital, buscando o ponto ótimo dessa estrutura de capital. Então, nem toda dívida é ruim e nem todo o capital próprio é bom. Existe um ponto ótimo e quem faz essa gestão é o CFO. Então, todo projeto que aparece para o CFO, ele tem que pensar, ele tem que considerar, ele ou ela tem que pensar e considerar qual é a estrutura de capital ótima para aquele projeto. E se a empresa deve ir a mercado, por exemplo, né, para emitir um título verde, por exemplo, ou se ela deve ir a um banco, se é um banco comercial, se é um banco de desenvolvimento, se deve abrir o capital, se é uma empresa de capital fechado, ou se deve fazer uma emissão, por exemplo, de follow-on, enfim. Isso depende muito dessa estrutura de capital e do custo médio ponderado de capital. É por isso que muitas vezes a gente em sustentabilidade, quando a gente fala dos títulos verdes e dos títulos rotulados em geral, eles não são a panaceia para o problema de viabilização de projetos de sustentabilidade. Por quê? Porque depende da estrutura de capital da empresa, depende do custo médio ponderado de capital da empresa. Então, há uma série de elementos aí que precisam ser considerados e que estão na mente do CFO. Então, quanto mais a gente em sustentabilidade conseguir ajudar a trazer respostas para melhorar o custo médio ponderado de capital ou trazer possibilidades ali como a sustentabilidade pode reduzir o custo de capital, enfim, são coisas que aproximam muito a área de sustentabilidade
da área de finanças corporativas. Então, essa pergunta, ela é respostas para essa pergunta, né, de como financiar a empresa, é o que faz com que uma empresa tenha sucesso ou fracasso. Quão bem ela consegue encontrar um custo de capital adequado para a sua realidade. Isso pode quebrar uma empresa ou isso pode ajudar a empresa a ser muito bem sucedida. A terceira pergunta que está na mente dos CFOs é como gerir adequadamente os riscos da empresa. Risco é uma questão importantíssima para qualquer gestor financeiro, e não só riscos financeiros, mas riscos estratégicos também. Quais são os riscos estratégicos? São aqueles riscos que podem inviabilizar que a empresa atinja a sua visão, a sua missão, enfim, os seus objetivos estratégicos, né? Aqueles objetivos talvez de 5, 10 anos. Então, ter um mapa dos riscos estratégicos é fundamental para qualquer gestor, né, de C-level. E aí o trabalho não é só identificar o risco. Identificar o risco é só uma das etapas, né? Mas você precisa identificar o risco, avaliar, mensurar adequadamente esse risco, entender a probabilidade de ocorrência daquele risco e o tamanho do impacto que ele gera se ele acontece, ou seja, o value at risk, e buscar opções para mitigar esse risco. E aí, muitas vezes, a empresa pode chegar à conclusão de que aquele risco, apesar de existir, dela ter identificado aquele risco, ele não traz um impacto importante para os fluxos de caixa, para o negócio, enfim. Ou ela também pode entender que ela tem uma vantagem comparativa se ela transferir esse risco para outra organização, como, por exemplo, uma empresa de seguros. Então, não é sempre que a gestão do risco vai ficar dentro da empresa. Muitas vezes eu posso, como empresa, entender que é mais economicamente viável transferir esse risco para outra instituição, por exemplo, comprando seguro. Às vezes a empresa pode entender o contrário. Ela pode entender que ela, a empresa, está mais qualificada para fazer a gestão desse risco do que contratar um seguro externo. Então, a gestão do risco não é apenas a gente identificar, mas é a gente identificar, entender o tamanho daquele risco em termos de qual é o estrago que ele pode fazer para o negócio, qual é a probabilidade de ocorrência daquele risco e também se é um risco que precisa ser transferido para outros ou não. Então, essas são discussões muito estratégicas e, de novo, muito técnicas. Então, não adianta a gente, em sustentabilidade também, só elencar riscos e, olha, isso aqui é muito importante, mas a gente precisa ajudar na valoração desses riscos, na estimação desses riscos. Isso é muito importante para os gestores financeiros e para que a gente possa entender o que fazer com esse risco do ponto de vista da gestão financeira. O quarto elemento que faz parte aí das considerações de um CFO é qual é a melhor estrutura de incentivos que eu posso criar dentro da organização, dentro da companhia, para que os resultados que nós queremos lá no C-Level, aqueles resultados que foram combinados com o conselho, com os acionistas, enfim, sejam entregues. Então, quando a gente fala de estrutura de incentivos dentro da organização, a gente está falando de plano de carreira, remuneração variável, e tudo isso impacta a caixa. Então, o CFO é envolvido nessas discussões. E isso significa que o CFO tem que avaliar se a empresa tem recursos financeiros para desenhar diferentes formas aí de incentivos. É por isso que o CFO está sempre envolvido. Então também, quando a gente pensa em remuneração variável, existe uma certa ciência no pensar a remuneração variável. Essa remuneração variável, ela tem que funcionar como um incentivo para que os gestores entreguem aquilo que está no plano estratégico da companhia desenhado pelo Conselho de Administração. Então essas coisas precisam estar profundamente conectadas. E aí entra o CFO, não só porque ele vai desenhar junto com as áreas de recursos humanos, o comitê de remuneração, por exemplo, mas vai desenhar essas estruturas de incentivos, mas também vai entender se a empresa, se a companhia tem condições de dar incentivos para esses objetivos estratégicos. Então isso também é uma função do CFO e as áreas de sustentabilidade podem ter um papel a desempenhar aí, dependendo, obviamente, de se os temas de sustentabilidade estão ou não estão nessa discussão estratégica da empresa. E o quinto ponto, a quinta preocupação do CFO, que não é nem de longe a menos importante. Aliás, essas 5, elas têm igual importância, porque, obviamente, uma alimenta a outra. Mas a quinta é de fundamental importância cada vez mais, que é o que
e como a empresa deve se comunicar com os seus investidores, acionistas, cotistas e credores. Então, o relato da empresa para a sua comunidade financeira ali, que viabiliza a existência da própria organização, é essencial, é importantíssimo. Por quê? Porque há uma simetria de informação, né? O que a empresa sabe sobre ela e o que a empresa sabe sobre as suas operações, sobre os seus riscos, sobre o que está acontecendo, sobre os seus planos estratégicos, obviamente é muito mais do que os investidores, do que os bancos, do que o mercado de capitais, do que o que todo mundo sabe sobre a empresa. Então existe uma simetria de informação. E a empresa precisa ser muito cirúrgica e precisa e saber exatamente o que ela tem que comunicar para passar a informação que é importante para o tomador de decisão. E aqui entra o conceito de materialidade na contabilidade, por exemplo, né? É daí que surge o conceito de materialidade, exatamente porque existe uma simetria de conhecimento e de informação sobre o que é a empresa, sobre suas atividades, sobre o risco, sobre tudo isso, é que é importante que a empresa comunique aquilo que é material para o tomador de decisão. E aqui eu vou voltar na minha analogia da cirurgia do joelho. Você, quando foi no seu ortopedista falar do problema do joelho, quando você chegou naquela consulta, provavelmente você não trouxe toda a história da sua vida e todas as coisas incríveis ou não incríveis que aconteceram na sua vida. Mas você trouxe aquelas informações que são essenciais para que aquele cirurgião saiba o que ele ou ela precisam fazer no seu joelho. Então você, intuitivamente, escolheu informações materiais para a tomada de decisão daquele cirurgião. Se ficou faltando alguma informação, provavelmente o cirurgião perguntou para você, olha, e isso, e aquilo, enfim. E aí vocês chegaram ali no que seria o plano ideal da sua cirurgia e da sua recuperação. Ou seja, tudo girou em torno do conceito de materialidade, porque não adianta você ir no cirurgião ortopédico e falar sobre ele, sei lá, de quando eu era criança, na minha escola e não sei o que, talvez nada tenha a ver com o seu joelho, tá certo? Então a gente escolhe aquilo que é material. Da mesma forma, a empresa, na hora que ela vai se comunicar com seus investidores, com seus acionistas e com o mercado, com seus credores, né? É muito importante que existam aquelas informações que são de fato materiais para os tomadores de decisão. E aí também é importante a gente saber que toda informação que é relatada pela empresa tem um custo para ser gerada. Então, obviamente eu preciso mobilizar as equipes para produzir aquelas informações, depois várias instâncias de aprovação, daí o pessoal do jurídico tem que avaliar como é que não é, o que pode, o que não pode, o que pode dar problema, enfim. Então existe um custo para aquela operação, né, ou para aquela informação ser divulgada. E precisa haver uma análise custo-benefício aí da informação que será divulgada versus o benefício dela para a comunidade financeira. Esse benefício é um benefício que gira em torno de melhorar o processo de tomada de decisão daqueles que consultarão essas informações. É isso que é o benefício da informação, ou seja, eu estou melhorando a possibilidade dessas pessoas tomarem decisões educadas, né, pensadas, com base em informações verdadeiras e que os ajudem aí a tomar a decisão. Então, por exemplo, quando a gente olha para o IFRS S1, S2, a questão da materialidade da informação que precisa ser divulgada é central no relato de sustentabilidade olhando daqui para frente. E aí a gente vai cair no mundo da materialidade financeira, contábil, que é o que tem regido o mundo financeiro sempre. Então, as áreas de sustentabilidade precisam também estar preparadas para contribuírem para que os CFOs, a área de relações com investidores, enfim, possam de fato divulgar e relatar as informações que são importantíssimas para que os acionistas, os cotistas, os investidores e os credores possam entender como que a gestão da sustentabilidade está sendo feita e qual é o valor que ela está entregando para a companhia. Então, essas são as 5 questões que permeiam o trabalho do CFO. O CFO é cobrado por boas respostas para essas perguntas e a gente em sustentabilidade, se a gente quer avançar, né, a gestão da sustentabilidade nas empresas, a gente quer que mais projetos de sustentabilidade sejam aprovados e implementados, nós precisamos trabalhar remando junto ali e ajudando a encontrar respostas para isso.
Não existem respostas perfeitas ainda e a economia como um todo, né, não só as empresas, mas a economia real, os incentivos econômicos, políticas públicas, muita coisa ainda tem que mudar para que essas respostas sejam mais fáceis para a área de sustentabilidade, né? Para que seja menos difícil encontrar um diálogo entre sustentabilidade e finanças corporativas. Hoje a gente ainda tem uma atração, né, uma dificuldade, fricção aí entre esses dois mundos, como regra geral, mas há projetos de sustentabilidade em que isso é mais próximo e há projetos de sustentabilidade em que isso é mais distante, né? Essa aproximação. Então, acredito que o papel dos profissionais de sustentabilidade também seja se qualificarem um pouco para como esse diálogo pode acontecer da melhor maneira possível. Eu espero ter ajudado e eu vejo você no próximo Boletim de Finanças Sustentáveis.